Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa aula, Apostila Universitário, livro 1, capítulo 2, Sistema Imunológico, e está nas páginas 11 até a 19. Quando a gente fala em sistema imunológico, a gente sabe que ele existe, para proteger o organismo das invasões dos micro-organismos, dos parasitas e das toxinas, tá? Então, quando a gente fala em sistema imunológico, a gente sabe que ele é composto de órgãos, ele é composto de órgãos, tecidos, células, responsáveis pela identificação dos nossos parasitas, células invasoras ou moléculas estranhas. Cabe lembrar que se o hospedeiro for infectado por células parasitas, a defesa será feita por células de defesa, tá? Se os invasores forem moléculas, vírus, por exemplo, bactérias, a defesa será feita por moléculas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre a nossa pele, que a pele é uma porta de entrada, tá, do nosso organismo de invasores, tá? Vírus, bactérias, protozoários, fungos e outros organismos patogênicos são organismos causadores de doenças. Eles tentam entrar em nosso organismo por meio da pele e das mucosas. Mucosas são membranas que vão recobrir, tá, órgãos, como por exemplo a mucosa da boca, dentro da nossa boca a gente tem uma mucosa revestindo, toda ela por dentro. Nós temos a mucosa nasal revestindo dentro do nariz. A camada mais externa do tegumento, da pele, apresenta espessamento de uma proteína que impede a passagem de água e de outras substâncias nos dois sentidos. Então, a camada mais externa da nossa pele, ela tem uma proteína, essa proteína é chamada queratina. Então, essa proteína, ela vai impedir a passagem de água e de outras substâncias de fora para dentro do nosso corpo e de dentro para fora. Então, ela impede, é uma barreira. Nas mucosas, nas lágrimas e na saliva, encontramos a lisozima, que é uma enzima que ela vai digerir, ela vai decompor alguns micro-organismos patogênicos causadores de doenças, tá? Um grupo de defensores do organismo são células que, por fagocitose, englobam e digerem minúsculos invasores, como, por exemplo, a bactéria. Então, o que é fagocitose? Olha aqui, ó. Nós temos, células, tá? Aqui é uma célula, que ela vai... Aqui nós temos um micro-organismo invasor, Vamos pensar aqui, uma partícula sólida. O que ele vai fazer? Ele vai englobar. Então, veja que ele vai, emitir prolongamentos aqui na célula e vai englobar esse micro-organismo, vamos supor um vírus, alguma coisa assim, e ele vai digerir, ele vai decompor. Isso é fagocitose. Citose vem da palavra, célula, e fagos é comer. Então, ele vai digerir esse micro-organismo, essa partícula invasora. Tais células, denominadas macrófagos, encontram no tecido conjuntivo, Então, vocês vão ver isso mais adiante, lá no 8º ano. Aqui a gente está falando um pouco sobre imunidade, porque a gente está falando de doenças, Então, a gente estudou vírus, vimos as doenças causadas por vírus. Vamos trabalhar depois, bactérias, o reino Monera. E aí também a gente vai falar de doenças causadas por bactérias. E a gente está ouvindo falar muito na Covid-19. E estamos falando também, quando ouve sobre a Covid-19, a gente fala
também da nossa imunidade. Então, a gente vai saber um pouquinho de imunidade e no 8º ano, né, a gente volta a falar mais profundamente sobre isso, tá? Então, aqui, ó, voltando. Pessoal, eu gostaria que vocês estivessem com a apostila aberta para acompanhar a nossa aula, tá? Outras células, os mastócitos, liberam histamina, né, uma outra substância que dilata os vasos sanguíneos nos estados inflamatórios. Então, quando a gente está com alguma inflamação, os vasos sanguíneos, ele vai se dilatar, ele vai aumentar. E esse inchaço é causado pela saída do plasma dos capilares. Capilares são vasos sanguíneos bem pequenininhos, de uma espessura menor que do fio de cabelo, tá? Então, quando o plasma sai, então aqui, ó, eu tenho vaso sanguíneo, aqui eu tenho as partículas sólidas que estão presentes, né, no sangue, e a parte líquida aqui, ela é chamada de plasma. Então, a saída do plasma aqui, ó, começa a causar inchaço, né, no nosso organismo. Com o plasma, saem através das paredes dos capilares os glóbulos brancos, denominados neutrófilos. Então, a gente tem vários tipos de glóbulos brancos. Então, eu tenho aqui, ó, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, tá? Então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? E plaquetas aqui. Então, os glóbulos brancos começam a sair, né? Esses neutrófilos é um tipo de glóbulo branco. E eles saem e vão fazer a fagocitose, tá? De bactéria invasora. Quando ele sai daqui, essa saída é a chamada diapedese. Por quê? Olha o jeitão dele aqui, daí quando ele sai, ele começa a se estrangular. E ele sai daqui junto com o plasma e vai fagocitar um invasor, tá? Bom, memória imunológica. Então, vamos falar o que é memória imunológica. Alguém infectado por um vírus, por exemplo, pode tornar-se imune à reinfecção, como o sarampo, a catapora, né, etc. Então, nós temos doenças que atacam uma vez, né? Então, quando ataca, você se torna imune e é difícil ter uma reinfecção. Antígenos são moléculas que entram em contato com nossas células de defesa, estimulando a produção de outras moléculas também de defesa, os anticorpos. Então, o que acontece? Quando entrou o sarampo, o vírus do sarampo entrou no nosso organismo, né? Ele tem toxina, que são chamadas de antígenos. E esses antígenos, ele vai estimular a célula de defesa, né? Chamada de anticorpo. Só que assim, ó, antígeno do sarampo vai estimular o anticorpo do sarampo, tá? Então não adianta, eu tive sarampo, tô imune a catapora, outras doenças. Não, ele é específico, é que nem chave e fechadura, né? É específica, tá? A imunidade, a capacidade de não ser afetado por determinada doença foi adquirida porque nosso corpo aprendeu, né, tá entre aspas aí, a fabricar as defesas contra ela, seja porque já tivemos a doença ou seja porque tivemos, né, contato por meio da vacina com o antígeno. A gente vai falar um pouquinho adiante sobre a vacina. Como os anticorpos são proteínas, apresentam especificidade ao se combinarem com moléculas estranhas, estimulam sua produção. O vírus do sarampo sempre estimulará a produção de anticorpos contra ele, contra aquele antígeno do sarampo. Então, a gente tomou a vacina na infância, se a gente tiver contato, né, com o antígeno, né, com a substância, né, com o vírus do sarampo, o que vai acontecer? O nosso organismo, ele tem uma memória imunológica, ele vai começar a fabricar aqueles anticorpos, né? Então, a gente não tem a doença. Imunidade é a resistência às doenças que pode ser ativa ou passiva.
Então, vamos ver aqui a imunidade passiva. Ocorre quando recebemos anticorpos produzidos por outro organismo. É natural quando os anticorpos passam da mãe para o filho, pela placenta ou pelo colostro. O que é o colostro? É a secreção eliminada com o leite materno. Então, ela é passiva quando, né, por exemplo, a mãe está grávida, então a imunidade vai passar através da placenta da mãe para o filho, ou vai passar através do colostro, dessa substância eliminada junto com o leite materno. Ou quando utilizamos um soro, como por exemplo o antiofídico, o antiaracnídico, antiescorpionídico, ou contra viroses, como o soro antirrábico, contra a raiva, por exemplo. Então, nós temos a imunidade passiva quando a gente utiliza um soro. Então, teve uma picada de cobra, né? Então, dá o soro antiofídico. Então, você já tem imunidade aí para poder, né, defender sobre essa substância. Imunidade ativa acontece quando o organismo aprende a produzir anticorpos após a instalação de alguma doença, como sarampo, catapora, cachumba, escarlatina, coqueluche, etc. A vacinação também confere imunidade, pois seus antígenos enfraquecidos estimulam a produção de anticorpos pelo organismo. Então, quando você tem uma doença, você não tem ela de novo, né? No caso dessas, tá? Aí, por exemplo, uma vez você teve sarampo, então o seu corpo, ele aprendeu a produzir, ele foi estimulado, o antígeno do sarampo entrou aí, né? O vírus entrou no corpo e o seu corpo produziu anticorpos, então é difícil ter uma reinfecção. Ou você também tem essa imunidade ativa através da vacina. Agora vamos falar de vacinas e soros. Vacinas podem ser produzidas com micro-organismos atenuados, BCG contra a tuberculose, SEIB contra a poliomielite, né? O que é atenuados? Eles estão vivos, mas eles não causam doenças, tá? Eles estão ali imunes, ele só vai estimular a produção de anticorpos. Com agentes mortos, né? Então a gente recebe uma vacina que ela tem o vírus, a bactéria ali, morta, contra, por exemplo, a cólera, que é a Salk, os vírus mortos contra a cólera, e a Salk contra a poliomielite, ou com toxinas retiradas do envoltório de bactérias, a difteria, o tétano. Então, as vacinas, elas podem ser com vírus mortos ou atenuados, tá? Se as vacinas têm ação profilática, uma vez que induzem a fabricação de anticorpos, o que é profilática? Ela vai te dar a prevenção, tá? Então, a gente está tomando agora a vacina contra a Covid, né? Começou a vacinação. Então, a vacina, ela tem ação profilática, ação de prevenir, tá? E ela ajuda a fabricar anticorpos. Então, a gente está tomando a vacina, tem vários tipos de vacina, aqui no Brasil a Coronavac, né, e da Oxford, a vacina da AstraZeneca, né, a vacina Oxford. Então, o que eles vão fazer? Eles vão induzir o nosso corpo a produzir anticorpos. Então, ação profilática, ação preventiva. O soro tem ação curativa, né, porque já possui anticorpos. É bom lembrar que vacinas e soros têm ação específica. Então, lembra quando eu falei lá que a vacina contra a antiofídico, por exemplo, teve uma picada de cobra, o que você vai tomar? Você vai tomar o soro. Por quê? Porque ela vai curar você. Então, ela já tem ali os anticorpos para neutralizar aquela toxina, tá? Como procedemos para a obtenção de um soro, né? Como se faz um soro? Então, nós temos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o Instituto Butantan, que faz, né, os soros antiofídico, né, o antiaracnídico, etc. Um veneno, então vamos ver como ele é feito. Um veneno, que é o antígeno, né, que é aquela, vamos supor, aquela toxina,
seco, diluído, é inoculado. O que é inoculado? É injetado subcutaneamente em cavalos. Então, injeta, né, na pele de cavalos, em doses crescentes de concentração durante determinado período. Então, naquele período, começa-se, né, adicionar ali, injetar ali, né, na pele do cavalo, tá? O veneno. Lógico que não é um veneno da cobra, ele é seco, ele é todo preparado. E essa dose é crescente de concentração, então vai aumentando a concentração. Daí verifica-se o nível de anticorpos produzido na resposta imune do cavalo, por meio de retirada de amostras de sangue. Então você começa a retirar, né, amostras de sangue do cavalo para ver o nível de anticorpos, né? Você vai ver se está um nível baixo, se está um nível alto. Em seguida, retira-se um certo volume de sangue do cavalo e vai purificar o plasma e vai isolar os anticorpos específicos, tá? Daí o que é feito? Um controle de qualidade e ele é embalado, tá? É assim que se faz o soro antiofídico. Cabe lembrar que os anticorpos são proteínas, são gama-globulinas produzidas pelos plasmócitos, são células, né? Linfócitos B especiais, tá? Bom, vamos ver como o organismo defende de um invasor. Uma substância estranha é identificada por um linfócito T4. Lembrando que linfócito T4 ou CD4, tá? São glóbulos brancos que vai ajudar, né? São células, são anticorpos, células especiais. As células auxiliadoras que passam essas informações ao linfócito B. Então, o que ele vai fazer? Esses linfócitos vão passar a informação para outro linfócito chamado linfócito B, além de fazerem com que essas células se multipliquem. Então, os linfócitos T4, né, faz com que aumente a quantidade de linfócito B. Lembre que são anticorpos. Informados pelas células auxiliadoras, os linfócitos B fabricam proteínas específicas, os anticorpos. Então, elas começam a produzir anticorpos que prendem aos antígenos. Então, esses anticorpos vão prender aos antígenos aqui e vai tornar os antígenos, nessa substância estranha, inativo, tá? Cada antígeno é inativado por um anticorpo específico. Por exemplo, uma pessoa infectada por um vírus e bactérias pode se tornar imune à reinfecção, como é o caso do sarampo. Então, o antígeno aqui é o sarampo. Ele se ligou, então nós tivemos os linfócitos T4, que fez com que aumentasse a produção de linfócito B, gerou anticorpo, esse anticorpo se ligou ao antígeno, deixando ele imune. Tá? Tal imunidade foi adquirida pela produção de anticorpos e sua permanência na corrente sanguínea. Então, a gente fica, né, com esses anticorpos no nosso organismo. Então, por exemplo, tomamos a vacina do sarampo, da catapora, por exemplo, né? Então, o que acontece? A gente tem imunidade contra o sarampo, contra a catapora. Não tomei a vacina da BCG contra a tuberculose, eu não estou imune, né? Não adianta pensar que eu tomei a vacina da catapora, eu tomei a vacina, né, do sarampo, eu estou imune à tuberculose. É chave e fechadura, pessoal. Para cada imunidade, né, a gente tem, ela é específica. Então, a gente vai estar imune ao sarampo, tomou a vacina. Vai estar imune à catapora, tomemos a vacina. Não tomei a vacina da tuberculose, eu não estou imune, tá? Alguns linfócitos não passam para plasmócitos e permanecem inativos. Então, eles não passam para células que vai ajudar a fazer o nosso anticorpo, tá? Mas guardam a capacidade, se houver uma nova infecção de reconhecer o antígeno, ele passa a produzir mais anticorpos específicos, são as células com memória. Então, o que a gente faz? Se vocês verem, né,
na carteirinha de vacinação, vocês tomam a vacina contra o tétano. E ela deve ser tomada a cada 10 anos. Por quê? Porque essa memória imunológica, né, da capacidade de criar anticorpos, ela vai acabando. Então, por isso que você tem que tomar novamente a vacina para criar anticorpos. Por quê? No caso desta vacina, a memória imunológica dela dura mais ou menos 10 anos, tá? Bom, aqui o vírus da AIDS, tá? Só vamos prestar atenção aqui, certo? Que o vírus da AIDS, ele tem aqui uma cápsula, que ela é um envelope de lipídio, de gordura, né? Ele tem glicose e proteína aqui, e aqui está, né? No caso da AIDS, aqui está o nosso RNA, código genético. A AIDS é um ataque maciço do vírus HIV aos linfócitos T4, as células auxiliadoras que acionam os linfócitos de combate. Sem tantas células T4, o linfócito B não são acionados. Como consequência, nosso organismo deixa de produzir anticorpos contra as mais simples doenças. Desse modo, ficamos vulneráveis a muitas doenças oportunistas. Então, o que o vírus faz? Ele ataca o linfócito T4. O linfócito T4 é uma célula de defesa que a célula T4, ela vai acionar, ela vai fazer com que haja a produção do linfócito B, certo? Que vai ajudar a produzir mais anticorpos. Se ele destrói a célula T4, você não tem os linfócitos B, então você não tem o quê? Você não tem anticorpos no seu corpo. E daí, você fica mais vulnerável a qualquer doença. Então, é fácil pegar uma gripe, uma tuberculose, uma pneumonia, e isso se torna uma doença, tá? Muito grave, tá? Bom, agora a gente vai ver órgãos do sistema imunológico. A gente só vai dar uma passadinha aqui, tá? Nesse item aqui. Então, nós temos a medula óssea, né? A medula óssea, ela está dentro medula óssea está dentro dos ossos longos. Então, ele vai produzir, né, células, linfócitos T e linfócitos B, que a gente acabou de falar. O timo, ele fica localizado atrás do osso externo aqui, ó, que é aquele osso que nós temos aqui no nosso peito, tá? E ali ele vai receber a linhagem T, amadurece, ele vai transformar em T4, em T8, também ligado ao nosso organismo, a nossa defesa do nosso organismo. Os linfonodos, antes chamados gânglios linfáticos, que são corpúsculos encontrados na extensão dos vasos linfáticos na parede intestinal, nos quais os linfócitos degradam células mortas e substâncias estranhas. Então, antes eram chamados de gânglios linfáticos, né? Tonsilas palatinas. As tonsilas palatinas antes eram chamadas de amígdalas, né? E as faríngeas antes chamadas de adenoide. Entre outras funções, são uma barreira contra o acesso ao organismo, né, aos organismos patogênios, causadores de doença, e localizam-se, né, no início do tubo digestório e das vias aéreas. Isso aqui a gente só dá uma passadinha, tá, porque vocês vão aprender o ano que vem. O baço, tá aqui embaixo, ele além de degradar, ele vai destruir os glóbulos vermelhos, porque glóbulos vermelhos vocês vão estudar que eles duram 120 dias e depois eles morrem. A gente vai ver sobre isso. E eles degradam, decompõem e armazenam, né, para uma emergência. Aí ficam guardados também glóbulos brancos da linfa, como os linfócitos, monócitos, tá? Agora nós vamos para a atividade. Lembrando que aqueles órgãos do sistema imunológico que acabamos de ver, a gente vai rever isso aí no 8º ano, tá, pessoal? Atividade. Vejam que eu pedi somente a atividade 1,
a 5 e a 6. Não façam as outras atividades. Por quê? Porque vocês vão ter dificuldades de achar no texto. Essas outras atividades a gente deixa, tá? Porque daí, quando a gente tiver aula, né? Quando a gente retornar às aulas, fica mais fácil da gente fazer junto. Agora aqui vocês só vão fazer aquilo que eu estou pedindo, a 1, a 5 e a 6. Como você define sistema imunológico? Então, vocês vão procurar lá o que é o sistema imunológico. Procurem lá no começo da apostila. A pergunta número 5, né? Vocês vão ver aqui que tem um enunciado e vão assinalar uma das questões aqui. E vão definir o que é vacina e o que é soro, também tem ali na nossa apostila. Beijos, até a próxima. Qualquer dúvida, estamos no nosso WhatsApp.